seu coração para receber mais do Senhor, amém? Deus abençoa. Paz seja com todos, amém? Que igreja linda, presença de Deus. Verdadeiramente o Senhor tem para nós hoje descanso, refrigério. Abra em Gênesis, no capítulo 29. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 29. Nós vamos ler a partir do verso 30. Gênesis, capítulo 29, a partir do verso 30. Nós vamos ler alguns versículos e você vai manter sua Bíblia aberta, porque se o Senhor me pontuar algum versículo para a gente estar lendo, reafirmando que eu vou estar conversando com você, nós vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou seu nome Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora, esta vez, se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Eu quero que você leia comigo o verso 35, que diz: e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá e cessou de dar à luz. Que texto, hein? Nossa. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, eu tenho motivos somente de agradecer ao Senhor. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que cumpre promessas. E eu tenho olhado, Deus, para o pastor Carlos, para a pastora Danúbia, e eu tenho visto a concretização dos sonhos do Senhor, das promessas do Senhor na vida dos teus servos. Pai, cobre eles com teu sangue, que o Senhor continue abençoando esta obra, que o Senhor continue alargando as tendas, que o Senhor continue, Pai, guardando esta família. Senhor, eu oro pela tua igreja. Senhor, o Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Por isso, fala conosco hoje, Pai, no profundo, no oculto e no escondido. E traz sobre nós, Pai, cura, traz sobre nós entendimento, porque eu creio que quando a tua palavra é entendida, há uma libertação de cativeiros. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor enviou a tua palavra e os livrou da sua própria destruição. Senhor, eu peço que o Senhor nos livre hoje das nossas próprias destruições. Nos faz compreender, Pai, porque só o teu Espírito é capaz de nos fazer conscientizar, convencer daquilo que o Senhor não tem mais para a nossa vida. Muito obrigada por este dia.
por este povo, que é o povo do Senhor, o povo que se chama pelo teu nome, no nome de Jesus. Podeis assentar. Família, lugar de cura e de graça. Irmãos, essa casa era a casa de um dos patriarcas. Essa casa era a casa do neto de Abraão. Obrigada, irmão Elias. Essa casa era a casa do filho de Isaac, Jacó. E Jacó, ele, convencido pela sua mãe, ele engana o seu pai. Irmãos, e eu não sei se eu já falei isso aqui, mas as nossas ações, as nossas reações, as nossas omissões e as nossas palavras têm um peso muito grande de semeadura na nossa vida. Quando nós confessamos, arrependemos e deixamos, Deus muda, Deus revoga, Deus transforma. Mas aqui, Jacó, ele tinha entrado no conselho da mãe dele, e ele enganou seu pai, que já estava com a vista fraca, cansada, quase na cegueira, idoso, porque dentro dele ele se sentia um amaldiçoado. Ele se sentia rotulado. Ele vivia um drama de um estigma, porque quando ele nasceu como gêmeo, ele segurou no calcanhar do irmão Esaú, o gêmeo que nasceu primeiro. E quando as pessoas ali naquele contexto viram aquilo, colocaram o nome dele de embusteiro, de enganador, de usurpador, daquele que quer passar o outro para trás, daquele que quer tomar o lugar do outro. E ele nasce com esse peso desse nome. Irmãos, mas a graça de Deus, o sacrifício de Cristo, o evangelho do Senhor Jesus, ele é redentor. Ele é de redenção. Ele revoga sentenças, decretos humanos, de família, de pessoas que sobre nós têm palavras de autoridade. Deus transforma pela sua graça, pelo seu amor e pelo sacrifício do seu Filho, que para Deus é aceito. Porque o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi perfeitamente aceito por Deus, que é santo, e foi suficiente. Por isso que quando Jesus morreu, não precisou mais de matar animais inocentes, animais que não tinham nenhum defeito. Por quê? Porque quando Jesus morre no Calvário, Deus fica satisfeito com o sacrifício de Cristo. E ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Então Jacó, ele se sentia desta forma. Embora o pai dele tivesse declarado com a boca sobre ele a bênção. E ele era um homem muito próspero. E a mãe dele um dia fala para ele: meu filho, pelo seu comportamento de roubar a bênção da primogenitura, você vai precisar ir embora. Você vai para a casa do meu irmão, o Labão, porque lá você vai ter abrigo. Gente, para ele deve ter sido doído demais. Sabe por quê? Porque ele era aqueles filhos apegados com a mãe. O Esaú era caçador. O Esaú era um menino assim que gostava de descobrir as coisas. Mas Jacó não. Jacó vivia na tenda. Ele era caseiro. Ele gostava de ficar com a mãe dele. Mas a mãe dele fala: vai embora, porque senão seu irmão vai te matar. Mas vai chegar o tempo que a ira do seu irmão vai aplacar e você volta. E Jacó foi obediente à mãe dele. Ele vai embora, sozinho. Só que a mãe dele fala para ele ir para Padã Arã, aonde a família da mãe morava. E lá ele encontra com seu tio Labão. Eu tenho percebido na minha própria vida que muitas coisas que Deus queria
tratar no meu caráter. Ele coloca pessoas que têm uma característica do meu caráter muito mais elaborada, muito mais forte, para que eu possa olhar e me enxergar. E Deus fala, abandona isso. Eu tenho percebido isso, tem 8 anos. E Deus leva Jacó, porque Deus não queria Jacó mais daquele jeito. Sabe por quê? Porque aquele jeito que ele era, ele podia até levar vantagem, mas aquele jeito ele sofria. E aquele jeito que ele era, ele levantava a ira do seu irmão e o afastamento. E ele encontra com o tio dele, que tinha a mesma característica, mas o tio dele era bem mais elaborado. O tio dele gostava de levar vantagem. O tio dele gostava de passar os outros para trás, ele gostava de levar a melhor nos negócios que ele fazia. E Deus permite que Jacó vai conviver com o tio Labão para Deus tratar o caráter dele. E é isso que Deus faz conosco. E aí ele chega naquele lugar e tem um monte de pastores. E tinha uma hora que os pastores se reuniam para dar água para as ovelhas. E aí ele fala, que horas que vai ter, né? Não, olha, tem uma pedra muito pesada que a gente tem que retirar do poço para poder tirar água para as ovelhas. E aí de longe ele avista a prima dele, chamada Raquel. E a Bíblia diz que quando ele viu Raquel, ele a beijou e ele chorou. E a Raquel leva ele para a casa do pai, que é o Labão. E lá ele oferece, tio, eu quero casar com a minha prima. E o tio falou, então você vai trabalhar para mim 7 anos. E a Bíblia fala que foram 7 anos que passaram depressa, porque ele amava muito Raquel. O tempo passa, porque, irmãos, o tempo passa. E passou na vida de Jacó, e chega o dia do casamento, e chega a noite de núpcias, e quando ele acorda no outro dia, ele tem uma surpresa. A mulher que ele trabalhou, a mulher que ele amava, não era a mulher que ele tinha passado a noite de núpcias. Era a irmã mais velha, chamada Lia. E aí ele chega para o tio e fala, tio, o senhor me enganou. Eu trabalhei por Raquel. E aí o tio dele, muito esperto, falou, olha, na minha casa, a toada é o meu jeito. Aqui, a mais velha casa primeiro. Então ele justificou do jeito dele. Mas o tio falou, olha, Jacó, não precisa ficar preocupado. Passa a lua de mel com a Lia, depois eu te dou a Raquel como esposa e você trabalha para mim mais 7 anos. E foi o que aconteceu. Mas eu vim aqui para falar de Lia. A Lia não tinha culpa do pai dela tratar ela como uma estrangeira. A Lia não tinha culpa dos pecados do pai, dos defeitos de caráter do pai. A Lia não tinha culpa do que Jacó semeou lá na casa do pai dele, quando ele se fingiu de Esaú para enganar o pai, para receber a bênção. Mas a Lia estava pagando na vida dela a dor pelas iniquidades do pai e do marido. E verdadeiramente Jacó ficou com as 2 esposas. Mas você pode pensar o que isso significava para Lia? E trazendo para mim e para você, coisas que nós vivemos, sofrimentos infligidos a nós por escolhas de parentes nossos, escolhas de marido, escolhas de pai. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu costumo dizer que muitas escolhas nossas são os inocentes que vão pagar. Quando a gente precipita e faz um aborto, quem vai pagar não é o inocente?
Quando Deus quis resolver o problema da separação nossa com Ele, Deus mandou um inocente, que era Jesus. Quantas vezes os inocentes estão pagando por iniquidades de outros? Lia vivia isso. Só que a Bíblia diz, nós lemos aqui, que a Bíblia diz que vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Irmãos, eu tenho visto Deus recompensar pessoas que tiveram um pai tão omisso, mas Deus abençoa com um marido abençoado. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Deus surpreende Raquel, porque Deus viu e Deus vê as coisas que a gente faz. E Lia, ela teve a sua madre aberta. Para nós mulheres hoje, existem várias coisas que para nós é honroso, mas naquela época era ter filho homem. E Deus vem e dá para ela 4 filhos homens. E eu não sei se vocês perceberam, que cada filho que Deus dava para Lia, ela voltava a sua expectativa para o marido. Quando ela tem o primeiro filho, ela fala assim: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Irmãos, eu descobri há muitos anos atrás que amor é algo incondicional. Não tem jeito de eu pagar uma pessoa para me amar. Eu dar presentinho, eu fazer favor, eu viver no jugo daquela pessoa. Amor é algo incondicional. Por isso que a pastora estava ministrando aqui no louvor, Deus nos ama independente do que fazemos, das nossas quedas, quando a gente erra o alvo e peca, Deus continua nos amando. Porque o amor de Deus por nós não é pela nossa performance, o amor de Deus por nós é incondicional. E às vezes a gente tem uma imagem distorcida de achar que o amor de Deus é como o amor do homem. Não é. E Lia, ela estava emocionalmente presa, falando, eu tive esse neném, eu tive esse menino, Rubem, então meu marido agora vai ver que eu dei um filho homem, ele vai me amar. E ele não amou ela mais do que Raquel. E o tempo passou e Deus deu um segundo filho. E mais uma vez ela fala, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada e deu-me também este. Quer dizer que havia conversas. Porque olha o que ela fala, o Senhor ouviu que eu era desprezada. Ela não falou, o Senhor viu, quer dizer que existia conversinha. Conversinhas depreciativas. A conversa das parentes ou do povo da região, fala, não, ele casou com a Lia, enganado, mas ele ama mesmo, é a irmã caçula. E a Bíblia diz que Raquel era bela, mas que Lia, não era, a Bíblia fala claramente que ela não era tão bonita. E Raquel se destacava pela beleza. E mais uma vez ela tem o terceiro filho, e ela, na expectativa, agora meu marido se unirá a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Lia era idólatra. Sabe o que é idolatria? Idolatria é eu colocar algo em primeiro lugar na minha vida, ser a razão das minhas ações, da minha devoção, dos meus afetos, aquilo que é o centro da minha vida, aquilo que eu penso, aquilo pelo qual eu vivo, aquilo pelo qual eu me preservo, eu ajo, eu luto, eu empreendo. Então a idolatria de Lia era o Jacó. Só que a Bíblia diz que na 4ª vez ela gerou um menino chamado Judá. E nós cantamos que Jesus é o leão da tribo de...
ela gera Judá. E finalmente ela abandona essa demanda. Deus me trouxe aqui para te dizer, tem demandas que a gente precisa abandonar. E ela abandona aquela demanda, ela fala, agora eu entendo, agora eu cresci, agora Deus abriu o meu entendimento e eu louvarei ao Senhor. Ela entendeu que ela tinha que ser grata a Deus, porque quem que deu os filhos para ela? Quem que abriu a madre dela? Foi Deus. Eu já conheço pessoas do meu círculo de convivência que fizeram inseminação artificial com os melhores, mas não seguraram o neném, porque só existe um que abre a madre, que se chama Deus. É Ele que faz o impossível, é Ele que faz maravilhas. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor, ela nos enriquece. É a bênção do Senhor que nos enriquece, com ela não nos acrescenta dores, não nos acrescenta desgosto. Pode existir por aí pessoas que nos prometem bênção, mas a gente tem que dar algo em troca. E são coisas que não são permanentes. Mas a bênção do Senhor não. A bênção do Senhor, ela agrega, ela enriquece e ela não traz desgosto. E Lia, ela entendeu que ela tinha que ser feliz, porque ela podia olhar para a irmã dela, ficar com inveja, ficar amargurada de falar, Deus, o que eu estou vivendo? Eu não tenho culpa de ter esse pai que gosta de negócio. Eu não tenho culpa desse marido meu que enganou o meu sogro. Por que eu estou vivendo isso? Por que meu pai me tratou como uma estrangeira, me deu como mercadoria para aproveitar do Jacó, para fazer o Jacó trabalhar mais? Sabe por quê? Porque sobre a vida de Jacó havia uma bênção. Tudo que ele punha a mão prosperava. Tudo. Tudo que ele, por quê? Porque ele tinha a bênção do pai dele. Mas ela entendeu que para que ela fosse curada e para que ela tivesse contentamento, ela tinha que voltar à adoração, à devoção, à gratidão, o contentamento em Deus. Em quem você tem posto o contentamento? Irmãos, nós não temos poder de mudar os nossos pais, os nossos maridos, e pessoa alguma nós não temos poder. Mas nós podemos buscar em Deus o contentamento. Porque o contentamento, ele nos faz a gente parar de ficar olhando o que o outro tem e o que falta a mim. E ela entendeu isso. Por isso que quando ela teve Judá, ela falou, agora, dessa vez, eu vou mudar a minha expectativa. Eu vou tirar minha visão do horizontal, do meu marido, do que eu não tenho, do que eu não posso ter, e vou ser grata a Deus pelo que Ele me deu. Deus quer que você olhe para aquilo que Ele te deu e você seja grato. Contar as bênçãos que Deus já deu para você. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a Raquel, depois que ela teve o Judá, a Raquel, tia do Judá, irmã da Lia, olhou para a irmã e ficou com inveja. Sabe o que eu costumo dizer? Se nós, mulheres, pudéssemos fazer uma roda aqui dentro da igreja e a gente pudesse abrir o coração, cada uma de nós tem uma dor, cada uma de nós tem uma ausência, cada uma de nós tem um sonho frustrado, algo que não deu certo. Até mesmo a Raquel. A Raquel, ela era bonita, ela tinha o amor do Jacó. Mas ela estava com inveja da irmã. E a irmã tinha tristeza de não ser amada pelo Jacó. E ela chega no marido dela e fala, olha, eu quero um filho, porque senão eu morro. A Fernanda Brum, há muitos anos atrás, quando ela era recém-casada, ela fez uma música, dá-me filhos, senão eu morro. E Deus deu.
Foi difícil? Foi. Ela teve companheiras de oração, de desabafo, que torceram, que oraram, que investiram, e Deus deu para ela filhos. E os meninos dela hoje estão tudo, o rapaz está adulto e a menina está adolescente, jovenzinha. Ela conquistou, mas ela fez essa música, que é um lamento de Raquel. Falou: Jacó, me dá filhos. E Jacó era tão consciente que ele falou assim: bem, amor, querida, meu cheiro, eu não estou no lugar de Deus. E ele ficou irado com ela. A Bíblia fala que ele irou contra Raquel, porque ela jogou nele uma responsabilidade. Ela jogou nele a frustração. Eu costumo dizer que às vezes a gente vomita no outro a nossa frustração. Era algo que ela sofria, mas que ela jogou no marido. E ele ficou irado com ela. Mas a Bíblia diz que um dia, o tempo passou, o Rubens cresceu, o filho mais velho de Jacó. E ele foi para o campo, colheu umas mandrágoras e trouxe para a mãe. Olha que coisa linda. O filho amava a mãe. Ela não tinha o amor do marido, mas ela tinha o amor dos filhos. Pense sobre isso. Você pode sentir a ausência do amor de alguém que para você é precioso, mas olha ao seu redor, que Deus está te suprindo através do amor de outra pessoa que está perto de você e você não está vendo. Rubens foi lá, trouxe, mamãe trouxe essas mandrágoras para a senhora. E a Raquel falou: minha irmã, me dá um pouco dessas mandrágoras que o Rubens trouxe para você. Aí ela pôde falar com a irmã. Ela falou: minha irmã, você já tem o amor do meu marido? Você quer ainda as mandrágoras que o meu filho trouxe para mim? Ela verbalizou a dor. Gente, tem coisa que se a gente não falar com jeito, falar na hora certa, a gente não sara. Então ela pôde falar para a irmã dela: minha irmã, você tem o amor. Você tomou meu marido. Você quer as mandrágoras também? Aí a Raquel virou para ela e falou assim: então, eu vou falar para o Jacó posar com você essa noite. Gente, olha o poder que as mulheres tinham sobre Jacó. A mãe tinha o poder sobre ele, a Rebeca. E agora a Raquel. A Raquel falou: Lia, fica tranquila, minha irmã. Eu vou me compadecer de você. Eu estou ouvindo e eu estou vendo o seu sofrimento. Ela não podia fazer o Jacó amar a irmã e nem ficar sem o marido. Então ele vai passar a noite com você. O que estava na mão dela para ela fazer, ela teve compaixão da irmã dela. E ela fez. E aí o Jacó, quando chegou, foi a Lia lá: Jacó, essa noite você vai passar comigo. Porque aí ela contou. E o Jacó passou a noite com ela. E ela concebeu. Foi estabelecido uma competição dentro da casa de Labão, por causa do Labão e por causa das semeaduras de Jacó. Irmãos, pecado faz um estrago tão grande. Eu gostei tanto do texto de Gálatas, que a Zânia leu. Nós precisamos rever. E falo mais. A Bíblia diz mais para frente que chega um momento que Deus percebe que Jacó estava sendo abusado no trabalho pelo tio. Em qual sentido? O tio estava aproveitando, ficava trocando o salário dele, porque todo o salário que o tio propunha, o Jacó se dava bem. E Deus viu aquilo e Deus não gostou. Tem muita coisa que Deus está vendo, que Ele não está gostando.
pode ser coisas que eu estou falando, atitudes minhas, comportamentos, e que Ele nos dá a oportunidade hoje, dia 25 de setembro, da gente confessar e da gente buscar pelo Espírito Santo mudar para o nosso bem, para o bem do nosso marido, da nossa esposa, do nosso pai, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, para que não venha morrer inocente, para que cesse as feridas, da gente causar feridas e dores pelas nossas escolhas. Porque, irmãos, as nossas escolhas, elas alcançam muita gente, elas têm um alcance muito grande, não fica só com a gente. E a Bíblia diz que mesmo Raquel tendo inveja da Lia, chegou o dia dela. E a Bíblia diz que um dia o Senhor se lembrou de Raquel. E ela concebeu José. Todo mundo aqui conhece a história de José, não conhece? E quando ela teve aquele menino, ela falou que o Senhor me acrescente mais um. Ela não podia ter ficado feliz? Abraçar ele e falar: Deus, o Senhor tirou meu opróbrio. Deus, eu sou uma mulher agora que virei mãe. Deus, o Senhor me deu um menininho, eu esperei tanto, valeu a pena. O Senhor ouviu a minha oração. Sabe o que eu acho lindo nesse texto que nós estamos conversando essa noite? É que fala que Deus se lembra e que Deus ouviu o clamor. Então eu quero te incentivar. Daqui a pouco eu vou voltar para Nápoles, mas você vai ficar. E eu quero te dizer, vale a pena orar, vale a pena clamar, vale a pena chorar na presença de Deus. Eu quero te incentivar, te sugerir, para que você ore a Deus, porque chega o dia, chega o tempo dele se lembrar de você, dele mudar seu cativeiro, dele trazer honra para a sua vida, dele trazer cura, dele trazer uma nova vida. Porque quando uma vida nasce, é algo tão poderoso que bane aquele luto. Muitas vezes a gente está vivendo um tempo de luto, de perda, mas quando surge uma nova criança, reacende a esperança, reacende a alegria. Então, nesse texto, tanto a Lia quanto a Raquel, eu vejo que Deus, o Moisés que escreveu, deixa claro que Deus ouviu o clamor, que Deus respondeu a oração. Mas ela teve José e ela falou: que Deus me acrescente outro. Gente, o menininho nem tinha chegado, Zânia, mas ela já estava pensando em outro. Falta de contentamento. A Bíblia fala: contentai-vos com o que tendes. E verdadeiramente, quando José nasceu, foi algo tão diferente, que Jacó deu vontade de ir embora daquele lugar. Só que o patrão dele, que era o Labão, o tio, enredou ele, não deixou ele ir. E ele foi ficando. Só que a Bíblia diz, como eu falei agora há pouco, que Deus viu que ele estava sendo prejudicado. E Deus fala com Jacó: é hora de voltar. E eu profetizo debaixo da autoridade do nome de Jesus, que Deus vai te dar ousadia do Espírito Santo, intrepidez, coragem, para que você possa sair de cativeiros, de lugares, pode ser emocional, pode ser geográfico, pode ser de dores, que Deus não tem mais para você. E Deus falou: vai embora. E foi tão lindo que ele chegou nas esposas, na Lia e na Raquel, e falou para elas assim: eu quero ir embora. O que vocês acham? Elas falaram assim: Jacó, obedece a Deus, porque até nós estamos cansadas de ser tratada pelo papai como estrangeira. A herança, a bênção financeira,
ela vai vir de você. Ela vai vir daquilo que Deus te deu, pelo que você ajudou meu pai. E que meu pai tratou a gente, nós não vamos receber a herança dele. E elas falaram, obedeça a Deus. E eles vão embora. Só que Raquel aproveitou que o pai estava no campo e Jacó saiu meio assim, fugido, porque estava difícil. Gente, parece que tem hora que a gente está tão preso, que a gente tem que sair assim, de fininho. E ele saiu, só que a Raquel catou os ídolos do pai dela. A gente faz isso com Deus. Quem que deu filho para Raquel? Mas na hora que ela foi embora de Padã, ela pegou os ídolos do pai. Cultura, jeito de agir, jeito de fazer negócio, jeito de proceder que a gente aprendeu com os nossos parentes. Ela levou. Por que ela não confiou em Deus? Ela vivia na vida dela o milagre de José. Mas ela levou os ídolos do pai. E o pai foi atrás, querendo os ídolos, mas na verdade eu acho que ele queria era não liberar o Jacó. Mas Deus já tinha liberado. Deus deu a palavra, confirmou na boca das esposas, e ele foi e não voltou. E ele ficou, alcançou Jacó, e ele falou, eu quero os meus ídolos. Jacó falou, sogro, não peguei seus ídolos, não. E Jacó fala, que morra a pessoa que estiver com os seus ídolos. Coincidência ou não, Raquel morre no parto de Benjamim. E esse é o último ensinamento que eu quero trazer para nós. Quando Benjamim nasceu, Raquel sofreu tanto que ela pôs o nome dele de Benoni, que significa filho da minha dor. Jacó assumiu a posição dele de marido, de sacerdote do lar, de abençoador, e falou não. Ela morreu, mas ela falou não, esse menino não vai chamar Benoni, esse menino não vai carregar o jugo, o fardo, o peso de ter um nome que é maldição para ele. Jacó não tinha experimentado, pastora, a tristeza de ter um nome que era um estigma para ele? Ele não queria isso para o filho dele. Eu não posso querer para os meus filhos o sofrimento que me foi infligido. Você tem que fazer o bem. Você precisa pagar o mal com o bem. Então ele poderia ter deixado o nome que a mulher falou no momento de dor. Mas ele fez diferente. Ele não deu o nome pela circunstância. Ele falou, não, o meu filho vai chamar Benjamim. Homens, se posicionem como abençoadores. Homens, os filhos de vocês, os netos, os sobrinhos, podem ter uma vida de bênção se você se posicionar na presença de Deus e abençoar. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Apenas a palavra que for útil e trazer graça para quem ouve. A vida e a morte estão no poder da língua. E quem bem dela aproveitar, comerá do seu fruto. Então ele pôs o nome de Benjamim, e verdadeiramente a Raquel morreu e foi enterrada no meio do caminho. Mas a Lia, que era a primeira esposa, ela foi enterrada no mesmo túmulo que o Abraão, que a Sara, que o Isaac, que a Rebeca. Ela foi honrada. Se você está chorando hoje por ser vítima do pecado, da iniquidade, das semeaduras de marido, de pai, de parente, eu quero te dizer que Deus tem honra para você. Deus tem honra para você, como Deus teve honra para Lia. Ela foi enterrada lá, junto com Jacó, junto com o sogro.
Deus tem honra, Deus tem a maneira certa de nos honrar. Foi uma situação tão difícil, mas a graça de Deus visitou a Lia, a graça de Deus visitou a Raquel, a graça de Deus visitou Jacó, e a graça de Deus visitou até o Labão, que ficou um homem mais rico pela presença do servo de Deus. Porque aonde um servo de Deus está, ele abençoa. Aonde o servo de Deus está, prospera. E não foi essa ministração que nós recebemos hoje no louvor? Porque as coisas de Deus confirmam que aonde a gente pisasse a planta dos pés, seria abençoado. E verdadeiramente, Deus mudou aqui dentro, a Lia. Irmãos, a situação não mudou, mas aqui dentro ela mudou. Porque o Espírito, os homens querem nos mudar o lado de fora. Mas existe só um, que é Deus, pelo seu Espírito, pelo sacrifício de Jesus, que nos muda aqui dentro, que troca inveja em contentamento, que troca a desonra por dupla honra, que nos faz ser alegres. Mulheres solitárias, abandonadas, Deus nos faz habitar em família e sermos alegres, mães de filhos. Que Deus continue abençoando a igreja. Eu finalizo aqui, mas eu sei que o Espírito Santo vai continuar falando com você. E Deus espera de você que você seja homem do nível de Jacó. Que troque o nome, para que o que aconteceu com você não aconteça com o seu filho. Troca o nome, como ele fez com Benoni por Benjamim. E você, mulher, tudo que Deus te deu, se o seu marido não te ama, não te valoriza pela sua beleza, pelo que você fez, eu te convido agora. E nós vamos encerrar essa ministração adorando, como Lia adorou o Senhor quando ela teve Judá. E eu quero que você levante as mãos, porque eu aprendi que levantar a mão assim, ó, é dependência de Deus. É falar: Deus, eu preciso de graça, eu preciso de misericórdia, eu preciso de amor, eu preciso de renovo, eu preciso de descanso. Então, igreja, canta para o Senhor. Só para te queremos o teu nome